Agora vamos falar um pouquinho sobre a entropia. Entropia nada mais é do que a medida de desordem das moléculas presentes no sistema químico. Então vamos exemplificar aqui para a gente entender o que se trata a entropia. Vou imaginar que aqui a gente tenha pego uma bolinha, tá? E a gente tenha tirado ela no chão, tá? E vamos imaginar a seguinte situação, que a bolinha que bateu, quicou e chegou na mesma altura que ela foi arremessada anteriormente. E toda vez que ela bate no chão e chega a uma altura tal e bate no chão de novo, ela sempre alcança a mesma altura, tá? A gente não sabe que isso não acontece, né, na vida real, mas se isso acontecesse, a gente chamaria isso de sistema ideal. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que a gente atira uma bolinha, ela bate no chão, sobe de novo, bate no chão, sobe de novo, e ela não perde energia, ela sempre alcança a mesma altura, isso significa que a gente tem aqui um sistema ideal, tá? E agora imagina essa segunda situação. A gente pega essa mesma bolinha, ela bate no chão, chega a uma altura menor que a anterior, tá vendo? Bate no chão de novo, aí ela vai chegar numa altura menor ainda que a anterior, e assim ela vai indo, né, até que ela entre na inércia. Ela fica completamente parada. Isso aqui é o sistema real, é o que aconteceria se a gente pegasse uma bolinha e fizesse esse tipo de experimento, né? E por que essa bolinha ela perde essa altura, né, toda vez que ela bate no chão e sobe de novo? Porque isso aqui é um sistema real, é o que acontece, e ele perde energia na forma de calor ou atrito. Toda vez que ele bate e sobe, ele perde um pouquinho de energia, bate, sobe, perde mais energia, e assim sucessivamente. É isso aqui que acontece na nossa vida real, né, numa situação real, por isso que a gente chama de sistema real. Então, no sistema ideal, que é esse aqui, né, que a gente falou anteriormente, vemos que o sistema de trás para frente é igual ao processo de frente para trás. Chamamos de processo reversível. Eu sei que isso parece um pouco estranho, mas imagina a seguinte situação. O mesmo processo que acontece de frente, ó, eu joguei a bolinha para cá, ela subiu, desceu, subiu, desceu. Se eu fosse analisar a situação de trás para frente, se eu gravasse um vídeo com a gente jogando essa bolinha, ela batendo, subindo, a gente vai ver que a mesma situação de frente para trás vai ser igual à mesma situação de trás para frente. Ele faria o mesmo movimento, não teria alteração, né, nesse movimento por conta dessa perda de energia que não houve, tá? Então, como esse movimento de frente para trás e de trás para frente é exatamente idêntico, é a mesma coisa, é o que a gente chama de processo reversível, tá bom? E no sistema real, olha o que acontece, vamos falar agora desse segundo aqui. Vemos que o sistema de trás para frente, a bolinha ganha energia ao bater no chão, o que é impossível, é irreal, chamamos esse processo de reversível. Agora vamos imaginar a mesma situação, só que nessa situação aqui que a gente chama de real, né? Se a gente fosse ver essa situação de trás para frente, a gente jogou a bolinha aqui, ela chegou numa altura, sei lá, de 1 metro, bateu de novo, aí depois ela chegou numa altura de 2 metros, bateu de novo, depois chegou numa altura de 3 metros. Esse processo de trás para frente, ele não é igual ao processo de frente para trás, não é isso? Não teria nem como isso acontecer na vida real, por quê? Porque para essa bolinha conseguir atingir, bater no solo e chegar a uma altura maior, ela teria que ganhar energia, tá? Isso é uma coisa impossível, a gente não sabe que isso não acontece. Então, esse processo aqui, que é o sistema real, a gente chama de processo reversível. E não tem como a gente reverter essa situação. De trás para frente, ele vai ser diferente de frente para trás. Umas outras situações aqui de um processo irreversível. Vamos imaginar aqui que a gente tem uma câmara de gás, tá? Aqui são dois recipientes e eles estão interligados aqui, tá vendo? E aqui a gente tem uma válvula que ele isola esse sistema daqui desse sistema do lado de cá. Do lado esquerdo a gente tem um gás qualquer, tá? E ele não vai para o lado direito, né, para esse segundo recipiente por causa dessa válvula aqui que não permite. Mas o que vai acontecer a partir do momento que eu abro essa válvula aqui? Toda essa energia que está concentrada apenas do lado esquerdo, ela vai ganhar expansão e ela vai também para o lado direito, se expandindo, ela vai se espalhar. Não é isso que vai acontecer? Ela vai vir também para cá e vai se espalhar dessa forma aqui. Isso aqui é o que a gente chama de expansão livre de um gás, tá? E por que a gente chama de processo irreversível também? Porque é impossível a gente tirar esse gás que está todo expandido nesses dois recipientes aqui e ele vir de forma espontânea todo para o lado esquerdo de novo. Ele não vai fazer isso de forma espontânea. Ele vai ficar exatamente desse jeito aqui. Então, por isso que a gente chama de processo reversível. Uma outra coisa, né, como eu falei com vocês anteriormente, é um objeto quente, um objeto frio, né? O processo reversível é sempre pegar o calor que a gente tem nesse ambiente, nesse corpo aqui,
e ele vai doar calor para o corpo frio, e os dois vão entrar em equilíbrio térmico. Nunca, numa forma natural, espontânea, esse corpo frio ele vai doar calor para o corpo quente novamente, né? A não ser que a gente tenha um outro processo para fazer isso, como acontece, por exemplo, na geladeira. Mas de forma espontânea é sempre o calor que doa para o frio e não ao contrário, tá bom? E o terceiro e último exemplo aqui é, por exemplo, um prato quebrando. Se a gente pega e joga um prato no chão, ele vai se quebrar, vai se partir em mil pedacinhos. É impossível a gente fazer o processo inverso e esse prato voltar a ser um prato íntegro de uma forma natural. Isso não pode acontecer, tá? Então, esses 3 exemplos aqui são processos irreversíveis, que são processos naturais, são processos reais, tá bom? Agora vamos falar agora um pouquinho de processo reversível, tá? Processos que ocorrem de mão dupla no tempo, como eu falei aqui com vocês, dessa bolinha que sempre atinge a mesma altura, independente de quantas vezes ela quique no chão, tá? É o mesmo processo de trás para frente, é o processo de frente para trás, e o que acontece nisso? Na prática, esse processo reversível ele não existe. O que pode acontecer na prática são processos lentos, que são chamados de quase estáticos, que a gente pode fazer nessa experiência aqui. Olha só. Aqui a gente tem um recipiente com um gás qualquer aqui dentro e um êmbolo. Tá? Vamos imaginar que eles tenham uma altura X e esse êmbolo está pressionando esse gás lá dentro. E vamos imaginar que a gente pegue um montinho de areia, tá? Meio quilo de areia, por exemplo, e a gente joga em cima desse êmbolo. O que vai acontecer com esse monte de areia? Ele vai pressionar o gás dentro desse recipiente, fazendo que ele fique comprimido aqui dentro, tá vendo? Eles vão ficar todos comprimidinhos aqui dentro. E o que a gente chama de um processo quase estático? É a gente tirar 1 grão por vez de cima desse êmbolo. Se eu tirar 1 grãozinho apenas, a gente pode chegar à conclusão que o que vai acontecer com as moléculas de gás que a gente tem aqui? Ela vai permanecer basicamente da mesma forma. O êmbolo ele não vai conseguir trabalhar de uma forma que ele consiga ganhar mais altitude. Ele não vai subir mais, né? Ele não vai comprimir menos ou mais essas moléculas se a gente tirar apenas 1 grãozinho de areia. Aí no próximo a gente tira 2, a gente tira 3, a gente tira 4. O que acontece nisso? O processo anterior de tirar 1 grãozinho e o processo posterior, né, que a gente observou, na hora que a gente tirou esse grão, a gente vai ver que o que vai acontecer aqui é exatamente a mesma coisa. Não vai haver alteração, né? A alteração vai ser mínima da mínima em relação à compressão desse gás aqui dentro, tá? Então, esse aqui é um exemplo do que a gente chama de um processo quase estático. É quase um processo reversível, né? O que aconteceu antes da gente tirar esse grãozinho de areia e a situação depois da gente tirar esse 1 grãozinho de areia vai ser basicamente a mesma coisa, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de processo quase estático. E vamos fazer um review aqui de tudo. A entropia. Ele está relacionado com a desordem no sistema, né? Como a gente viu aqui, por exemplo, na expansão dessas moléculas. É uma variável de estado. Processos reversíveis, né? Que são iguais de trás para frente, de frente para trás, como acontece aqui na bolinha, né? Chegando sempre na mesma altura. Lembrando que isso aqui não é um processo real. A nossa entropia ela permanece constante, tá? O ΔS aqui é o que a gente chama de entropia, tá? A variação de entropia. Ela é sempre igual a zero, porque ela não está perdendo e nem ganhando energia, tá bom? Esse aqui é no caso do processo reversível. O processo reversível aqui, que é a situação real que a gente falou da bolinha, sempre ganhando uma altura menor do que a anterior. A nossa variação de entropia sempre vai ser maior do que zero nesse caso, lembrando que é sempre o caso real, tá? Processos irreversíveis são casos reais. E a terceira situação aqui é se a gente visse essa bolinha sendo arremessada de trás para frente, né, no processo real, e ela sempre ganhando mais altitude, tá? Joguei aqui numa altura 1 metro, depois ela ganha 2 metros, depois ganha 3 metros. A gente sabe que isso aqui é irreal, e nesse caso aqui a variação de entropia, ela seria menor do que zero, ela seria um número negativo, o que é impossível, tá? A entropia, ela tem que ser sempre, né, a variação de entropia, ela tem que ser sempre um número maior do que zero em casos reais, tá? Isso aqui também não existe, lembrando que a gente só tem
um caso parecido com quase estáticos, como a gente falou aqui no caso desse recipientezinho. E esse daqui, né, o caso impossível que a gente falou, né, em relação à bolinha sempre chegar a uma altitude maior. Então, é impossível, tá bom?